quando eu tive 25 anos, um grande vento entrou na minha família, né? Uma grande tempestade, que foi quando meu pai ficou doente. E aí eu vi o que era problema. Antigamente eu tinha, você vai dizer que tinha assim, contratempos, né? Você tem dias ruins, coisas difíceis, mas quando chegou nessa fase dos 25 anos, é que eu fiquei assim, cara, agora eu tenho um problema sério, né? E meu pai teve um problema muito sério de saúde, né? Ele teve câncer, e foi um câncer muito devastador e muito rápido, né? E assim, meu pai era o pilar dentro da casa, né? Um dos pilares, junto com a minha mãe. Então, assim, uma autoridade que você via ali, e você via que ele estava, aos poucos, ele estava morrendo, né? Porque o câncer ele vai te consumindo, se ele for uma coisa assim terminal. Então, aí é que eu comecei a enxergar os problemas da vida. E aí, como eu tinha falado lá da história de Deus que pode fazer e tal, que eu ouvi dizer, foi aí que eu comecei a tentar colocar a prova, né? Pensar, poxa, Deus, será que isso acontece? Aquele Deus da Bíblia que fazia milagres, né? Que fazia milagres, sabe? Aí foi aos 25 anos que eu comecei a ver. 25 anos, né? Que foi o start, digamos assim, né? Foi o start. Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei no hospital, né? E meu pai estava passando mal e estava doente, aí ele ficou internado. E aí eu estava estagiando na época e fui depois do estágio para lá. E aí depois assim a minha tia falou assim, não tem mais nada o que se fazer, o médico só pode dar um conforto para ele e tal. E tipo assim, quando você ouve aquilo, tipo, teu mundo desaba. Desaba, você fica triste, você fica pesaroso. E eu lembro que nesse dia eu voltei para casa, voltei para minha casa, na casa da minha mãe, né? E, cara, o mundo gira na sua cabeça, o tempo parece que não vai passar nesse período. E aí, assim, eu lembro que eu fiz um voto com Deus no sentido, se Deus é esse Deus de Moisés, estava até passando aquela novela Moisés do Record. Sim, sim. Aí eu falei assim, se Deus ele é um Deus que realmente salva, que cura, eu vou buscar esse Deus. E, cara, eu tenho hoje 32 anos. Eu lembro que esse período foi o período que eu mais orei e mais busquei a Deus. Eu lembro que eu orava para Deus toda hora. Eu dobrava meus joelhos e orava. Eu pegava, e parecia que era uma briga espiritual de oração, cara. Nunca tive esse tempo assim, era muito, viver de oração foi esse período. Foi um período mais difícil, mas o período que eu mais conhecia Deus. E eu pude provar e perceber que Deus ele cura, que ele restaura. Meu pai, nesse período, os médicos falaram que ele tinha quase 0% de chance de sair do hospital, né? Ele foi para o CTI, foi piorando. E a gente, só resta orar, a gente começou a orar. Às vezes a gente não tinha força, chorava, orava. E, cara, ele foi melhorando. E as coisas foram acontecendo. E eu lembro que, assim, quando ele saiu do CTI, porque ele saiu do hospital, né? Ele saiu do hospital, ficou um ano ainda com a gente. E esse período de um ano, eles não davam, né? Meu irmão foi buscar ele depois. E, cara, o problema era o seguinte, eu ia lá, eu trabalhava e eu só poderia ir para o CTI sábado e domingo. Aí era o tempo que eu ia para lá. E toda vez que a gente ia para lá, às 3 horas, eu lembro até da data, do horário, era só notícia ruim. Ele está com isso, ele está com aquilo. Só notícias desanimadoras. E aí a gente começou a orar, começou a batalhar e tal. E aí começou a vir as primeiras notícias positivas. Ele deu uma pequena melhora, mas assim, não se anima muito não. Nada concreto. Nada concreto. Nada concreto. Daqui a pouco, eu acho que
eu acho que está acontecendo alguma coisa, mas não sei o que está acontecendo e tal. E aí depois eles começaram a falar, assim, não, ele está melhorando, ele já está, a gente vai tirar, desmamar os aparelhos. E, cara, é engraçado que é que nem filme, cara. A gente pensa que não é, que nem filme. Tu vai ver uma pessoa assim, hospitalizada, principalmente entubada, é que nem filme. Eu lembro até do barulho dos aparelhos, até hoje. E eu sei que meu pai saiu de lá, meu irmão foi buscar ele falou que o pessoal do CTI bateu palma para ele. Porque ele foi uma pessoa totalmente improvável. Vieram testemunhos da vida dele, assim, que falou assim, olha, eu me reconciliei, porque a enfermeira falou, quando eu vi, eu até falei com Deus, poxa, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não era melhor ter levado? E aí ela viu que Deus faz o que Ele quer fazer, sabe? E aí eles bateram palma e tal pro meu pai. E assim, foi um momento onde eu vi, cara, Deus ressuscita mortos. Deus, Ele abre o mar vermelho. Então, eu não posso negar o que eu vivi. Eu não posso negar a experiência real do que eu vivi, de que Deus faz, porque é necessário ter isso, cara. Sim. Porque assim, se você não tiver, você vai viver fé, você vai ter uma fé, mas quando a sua fé ela é aprovada, cara, eu creio que tipo assim, a pessoa não pode nunca mais esquecer isso. Foi isso. Aí, aos 25 anos, cara, aí eu falei assim, cara, daqui eu vou mudar de vida. Aí eu comecei a voltar a minha vida para as coisas certas, né? Mas depois eu dei uma deslizada, e depois eu voltei, mas foi isso. Nossa, mas olha, eu fiquei toda arrepiada, cara. Eu tô toda arrepiada aqui por causa dessa história que você falou, dele sair do hospital, dele ser aplaudido. Cara, e assim, é um testemunho da vida dele, porque é realmente isso, né? Às vezes a gente pede para Deus assim, um milagre, Deus faz um milagre, mas a vida dele ali, naquele momento, dele ser entubado e dos médicos não darem nenhuma perspectiva de vida para ele, depois você vê, não, tudo mudando, cara, isso é um milagre, que você fica assim, caraca, Deus, e ele faz o que ele quer realmente, né? Deus, ele é tremendo, tremendo, tremendo.